E aí galera, beleza? Aqui é o Juliano. Antes de eu falar sobre o assunto de hoje, eu queria comentar que recebi notícias aí que mais pessoas estão conseguindo seus primeiros trabalhos de tradução, seus primeiros clientes internacionais. Uma delas é a Ariana Machado e outro é o Luiz Otávio. Eles entraram em contato comigo pelo Facebook nos últimos dias, dizendo que seguiram aí as minhas dicas e estão conseguindo aí seus primeiros trabalhos. Então parabéns para vocês e continuem aí angariando cada vez mais clientes e entrando aí no mercado das traduções. Bem, hoje eu queria falar sobre 5 coisas que eu ouvi como tradutor, desde que eu comecei a trabalhar com traduções, e coisas bem curiosas e que me fizeram pensar também sobre o que elas significariam. Em agosto de 2008 eu estava em Düsseldorf, na Alemanha, e fiquei hospedado num albergue. E lá conheci muitas pessoas de vários países. Uma dessas pessoas foi um rapaz inglês chamado Jake, da cidade de Newcastle, na Inglaterra. Ele estava visitando a Alemanha. E eu comentei com ele que eu era tradutor e como era mais ou menos que era o meu trabalho. Eu falava que eu recebia por palavra traduzida. E ele fez um comentário bem interessante. Ele me disse: então quer dizer que quando você quer comprar uma barra de chocolate, você vai lá, traduz 10 palavras e compra o chocolate. Eu achei bem curioso esse comentário dele. E de fato é isso mesmo, né? Você tem que ver quantas palavras você precisa traduzir para comprar um certo item, seja ele uma barra de chocolate, ou um carro, ou até uma casa. Então é uma coisa a se pensar, né? Quantas palavras nós precisamos traduzir para comprar alguma coisa, ou uma viagem, ou pagar um cinema, sei lá. Bem interessante esse pensamento dele. Quando foi em outubro de 2008, eu estava já de volta em Fortaleza e participei de um churrasco organizado por um tradutor que na época morava aqui, um tradutor holandês. E quando eu cheguei lá na casa desse holandês, nesse churrasco, a gente trocou muitas ideias sobre tradução. Ele já era bem mais experiente do que eu. Na verdade, ele era tanto holandês quanto inglês. Ele tinha as duas nacionalidades, porque o pai e a mãe eram de cada um desses países. Então ele era tradutor bilíngue, nativo de inglês e holandês. E ele comentou comigo sobre um texto que ele estava traduzindo, já fazia uma semana mais ou menos, e ele comentou o seguinte comigo: olhem só que curioso. Ele me mostrou o texto e falou o seguinte: dá uma olhada aqui nesse texto que eu estou traduzindo. Já faz alguns dias que eu estou traduzindo isso e eu não faço a menor ideia do que eles estão falando aqui. Aquele comentário nunca saiu da minha cabeça, porque o cara estava traduzindo uma coisa, já fazia dias, lendo páginas e páginas de um material, e disse que não fazia a menor ideia do que o pessoal estava comentando. Eu achei bem interessante, porque me fez perceber que também às vezes a gente não precisa conhecer aquele assunto para poder traduzi-lo. E é uma coisa que eu até comentei no meu outro vídeo, né? Não vou conseguir fazer essa tradução, porque às vezes a gente tem medo, mas no fundo, não é para tanto, que a gente vai conseguir resolver aqueles assuntos e aquelas palavras e aquelas ideias. Até porque, por exemplo, quando a gente estiver traduzindo uma coisa e tiver lá a palavra buraco negro, será que você sabe o que é um buraco negro? Você sabe a física e a matemática envolvida para a formação desse tipo de objeto? Não. A não ser que você seja da área de física, né? E provavelmente da área de física teórica. Muitas outras coisas, mais simples até. As pessoas que não são da área da computação, por exemplo, elas podem não saber o que é um sistema operacional. Mesmo assim, a pessoa conseguiria traduzir a palavra sistema operacional, procurando facilmente. Então, aquela mensagem que esse tradutor holandês fez, né, que não fazia ideia do que ele estava traduzindo ali, ficou na minha cabeça e
tirou muitas apreensões que eu poderia ter, às vezes pensando que eu tivesse que entender tudo que eu estava lendo, mas às vezes não, às vezes eu estou traduzindo ali uma palavra e eu não sei o que significa aquilo, nem em português, nem na outra língua, mas eu sei que a tradução é aquela, então, por que não? Às vezes tem alguns detalhes que nos escapam e eles não são tão essenciais. Uma terceira coisa que eu ouvi foi em maio de 2009, em Viena. Eu estava no encontro de tradutores, organizado pelo site PROS, e o tema daquele encontro era a reforma ortográfica na língua alemã. E depois de uma apresentação sobre esse tema, as pessoas se jantaram, né? E tinha lá tradutores de vários países. E uma das tradutoras era francesa. Na verdade, ela era francesa e austríaca. Ela tinha a dupla nacionalidade. E a gente conversou sobre vários assuntos ali. E teve um momento que ela falou sobre o marido dela, que era um fazendeiro francês. E ela falou isso, eu não me lembro agora por quê, mas só sei que ela fez esse comentário, que tinha se casado com um fazendeiro. E a outra tradutora que estava lá perguntou: você estava atrás de um fazendeiro? E ela falou: não, eu estava atrás de um homem. Achei muito engraçado, o pessoal riu lá na hora. E até estava pensando, isso nunca saiu da minha cabeça, e pensei, o que isso tem a ver, né? Quer dizer, ela estava procurando um marido, um homem, casou com um fazendeiro, poderia ser de qualquer outra profissão. E eu estava pensando, o que eu posso tirar de lição dessa frase, dessa história? É que às vezes a gente está em busca de oportunidades e a gente não sabe o que a gente vai achar, né? Por exemplo, eu quando comecei, eu queria apenas traduzir textos. Eu não sabia traduzir o que, mas eu queria traduzir. E por um motivo ou por outro, eu fui levado a traduzir, por exemplo, jogos, que foi o que os meus clientes me ofereceram bastante. Então eu já traduzi muitos jogos ao longo de todos esses anos, de várias plataformas, porque apareceu e porque eu estava disponível. Outras coisas que eu traduzi também foi material de marketing, produtos, também turismo e também contratos. Quer dizer, às vezes você tem um certo medo ou você busca uma coisa muito específica, mas às vezes você aceita simplesmente e a vida vai te levando, né, de uma forma ou de outra, e você vai fazendo aquilo que aparece. Então a lição que eu tiro dessa frase, né, dessa tradutora francesa que estava procurando um homem e achou um fazendeiro, é que você tem que dançar conforme a música, mais ou menos isso, né? E não deixar às vezes oportunidades passarem por algum capricho. Uma outra coisa que eu me lembro é que uma coisa bem interessante mesmo. Uma vez eu recebi um e-mail de uma líder de projetos, eu não me lembro agora quando foi isso, mas faz alguns anos, e era um trabalho de revisão. Ela me mandou um texto para eu revisar. Só que quando eu abri o arquivo, o texto estava em espanhol. E eu pensei que ela tinha enviado o arquivo errado, que ela deveria ter me enviado, na verdade, o arquivo em português do Brasil. E eu perguntei: olha, você me enviou o arquivo errado, eu acho, porque esse arquivo aqui está em espanhol. E ela falou: não, esse arquivo está em português. E eu voltei a responder: não, esse arquivo não está em português, ele está em espanhol. E ela respondeu mais uma vez: eu tenho certeza absoluta, esse arquivo está em português, pode revisar. Aí eu fiquei pensando, caramba, meu irmão, eu sou brasileiro, eu falo português, ela não fala português, e ela estava teimando que o arquivo estava em português, provavelmente porque alguém disse para ela que era em português aquele arquivo, alguém que também não sabe português. E eu falei para ela, o último e-mail, eu falei: bem, eu sou brasileiro, eu falo português, é a minha língua, eu sei ler, e este arquivo não está na minha língua, não está em português, eu tenho certeza absoluta. E aí sim ela se convenceu e ela disse: ah, tudo bem, então esquece. Ela mandou para a pessoa errada, né? Ela, não sei, pensou que o arquivo estava em português ou mandou para um brasileiro, e na verdade era para mandar para alguém revisar em espanhol. Enfim, foi engraçado porque ela quis saber mais da minha língua do que eu mesmo. E
eu me lembro também de outras ocasiões que às vezes isso acontece. Teve uma vez que eu peguei um trabalho para traduzir, eu acho que era de inglês para português, e o cara me enviou um glossário. Só que o glossário estava em português de Portugal. Então tinha lá, por exemplo, era um site de internet, tinha lá o verbo premir, que em português do Brasil seria apertar um botão, por exemplo. E eu tinha escrito apertar o botão ou aperte o botão. E quando o cara foi fazer uma consolidação, depois que eu entreguei a tradução, o cara falou, não, mas no glossário tem premir. Então você está usando o verbo errado. Eu falei, não, porque isso aqui está em português de Portugal e eu estou traduzindo para português do Brasil, então eu não vou colocar isso. Aí o cara, não, mas é o glossário, a gente tem que seguir o glossário. Aí eu falei, não, mas não faz sentido, o brasileiro não vai entender isso ou vai entender pelo contexto, mas vai ficar muito estranho, ninguém vai achar isso muito natural. Aí o cara falou, não, mas por favor siga o glossário. Quer dizer, o cara querendo me forçar a usar um verbo em português de Portugal quando eu estava traduzindo para português do Brasil. É uma coisa mais ou menos dessa, querendo saber mais da minha língua do que eu mesmo. Bem interessante. E a última coisa que eu queria comentar, a quinta coisa que eu me lembro, que já ouvi muitas vezes como tradutor, em todos esses anos, é a seguinte. Os meus conhecidos e amigos, eles sabem, né, que eu estudei computação na faculdade, que eu trabalhei como analista de sistemas e que depois eu me tornei tradutor, né? Então, às vezes as pessoas me encontram depois de um tempo e perguntam, e aí, Juliano, como é que estão as traduções? Ainda está traduzindo? Aí eu tô traduzindo sim. Ah, você saiu da computação, né? Você largou seu emprego público, né? Concursado. Aí falou, é isso mesmo. Aí às vezes as pessoas falam assim com um tom quase de pena, sabe? Tipo assim, como se eu tivesse feito uma escolha errada e eles falam mais ou menos assim para me consolar quase. Pois é, mas você tá feliz? Aí eu falo, tô muito feliz. Aí a pessoa fala, é isso que interessa, né? Sabe assim, querendo me consolar por eu ter largado o emprego público e me tornar tradutor, considerando que eu fiz uma péssima escolha e que talvez eu esteja ganhando até menos, esteja tendo uma vida talvez mais regrada. Quando na verdade é o contrário, estou ganhando mais do que na época da computação, estou fazendo uma coisa que eu gosto mais, estou mais bem sucedido e estou mais satisfeito. Então é uma coisa que eu já ouvi muito, o que importa é que você está feliz, né? Tipo assim, você está pior, mas está mais feliz, sabe? Às vezes acontece isso, né? A pessoa ela larga um emprego que ela não gosta, vai trabalhar com o que gosta e ganha menos e vive mais feliz e tal. Isso acontece também, mas também acontece de a pessoa trabalhar com o que gosta, mais feliz e também ganha mais. Às vezes as pessoas não têm nenhuma noção sobre o que é tradução e pensam que é uma coisa que não vale a pena. Então essas 5 coisas que eu me lembrei, né? Eu vou repetir aqui elas mais uma vez para vocês. Então se você quer comprar uma barra de chocolate, você vai lá e traduz 10 palavras. Eu não faço a menor ideia do que eu estou traduzindo. A tradutora que falou, você estava procurando um fazendeiro? Não, eu estava procurando um homem. Também a líder de projetos, não, isso aqui está em português, eu tenho certeza absoluta. E por último esse comentário, né, mais recorrente, o que importa é que você está feliz, né? Então pessoal, é isso aí, viver de tradução e ser feliz, vale a pena. Um abraço a todos, se tiverem gostado aqui, curtam o vídeo e assinem o canal. Grande abraço.